Olá pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente importa aqui as curvas de nível, tá, para o nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente faz é vir aqui nessa pastinha, vamos abrir aqui o caminho que a gente encontra a nossa curva de nível. Então vem em desktop, lá na nossa pasta, e vem aqui ó, na pasta 5, curvas de nível, tá? Aqui já vai aparecer o projeto DWG, vamos abrir. Então a gente pode dar um continue aqui. E aqui a gente vê ó, que ele abre para a gente as curvas de nível e aqui a gente também já tem o valor da cota de cada curva, tá? Então, a equidistância aqui de cada curva é de 1 metro e a gente pode observar que ele criou um projeto diferente desse, tá? Então, como é que a gente faz para transferir essas curvas desse projeto para o outro? Então, eu vou tentar um jeito aqui com vocês para mostrar, tá? Então, se a gente fizer assim, ó, der um Ctrl C e vier nesse projeto e der um Ctrl V, vocês vão perceber que ó, as curvas elas não caem exatamente nas posições que elas são, tá? Então, a gente aperta um ESC aqui e eu vou ensinar a maneira correta da gente estar colocando ali as curvas de nível. Então, a gente seleciona todas as curvas, aperta Ctrl C, vamos lá no nosso projeto e aqui, pessoal, a gente vem aqui nessa opção, ó, de pasta, tá? Dessa pasta, clica aqui e coloca aqui, ó, pra gente colar aqui com as coordenadas originais, tá? A gente clica ali e espera um momento e olha só, as nossas curvas de nível já foram inseridas aqui por cima do nosso projeto. Só que antes disso, vamos dar um Ctrl Z, tá? Aqui. Por quê? Porque a gente não selecionou corretamente aqui o layer da curva de nível, tá? Então, vamos criar um layer aí para a curva de nível, o layer 8. Curvas de nível, tá? Então, ok. Vamos colocar aqui a cor marrom, tá? Agora sim, com o layer curva de nível selecionado, a gente cola aí as nossas curvas de nível. Porque senão, elas ficariam em outro layer que já estava habilitado, tá? Então, olha só, agora a gente já tem aqui as nossas curvas de nível, pessoal. E o que a gente tem que fazer agora? A gente percebe aqui, ó, que tem curva de nível, por exemplo, passando em cima dos lotes, né? E a gente precisa que essas curvas, elas obedeçam aqui às construções, porque embaixo da construção, quer dizer, como aqui representa a nossa construção, ela precisa ficar aqui embaixo da nossa construção, tá? Então, eu vou estar ensinando um comando para vocês aqui do AutoCAD para estar configurando essa parte. Então, o comando que a gente vai estar utilizando para fazer isso é esse comando aqui, ó, pessoal. Trim, tá? Ele chama trim. Deixa eu aparecer aqui o nome. Que deu uma travada aqui no meu AutoCAD. Aqui, ó. Trim, tá? Então, como é que ele funciona? Ó, vamos começar aqui. Tá vendo que essa curva de nível passa em cima aqui dessa construção? Então, a gente vai fazer assim. A gente seleciona a feição primeiro. A gente clica no trim e depois clica na curva de nível que a gente quer deletar, ó. Tá vendo? Agora, vamos lá. A primeira coisa que eu falei que é importante a gente selecionar, vetorizar nossas feições como polígonos, porque o trim ele vai funcionar somente com essas feições que se for polígono, tá? Não só se for polígono, mas facilita muito aqui se for polígono, tá, pessoal? Essa é uma das facilidades aí de construir como polígono. Então, novamente, a gente selecionou ali e a gente quer que tire aqui, tá? Então, essa é a parte manual aí de edição, utilizando o trim para que a gente corrija aí essa parte das curvas de nível passando por cima aí das nossas construções, tá? Então, essa a gente já arrumou, vamos para a próxima. Então, aqui, ou a gente pode digitar, se digitar TR já aparece o trim, tá? Para não ter que ficar
ali em cima toda hora clicando. Ok. Então, o interessante, ó, é conferir aqui, lote por lote, se tem aí curva de nível passando em cima, tá? Para que você não esqueça de nenhuma. Então, aqui a gente também tem. Então, pessoal, eu vou deixar essa edição aí para vocês continuarem. Eu vou continuar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então, pessoal, depois que fizemos a edição aqui das curvas de nível para elas passarem embaixo das construções, a gente pode ativar aqui a nossa malha novamente, tá? E vamos lá para a edição da nossa planta topográfica. Então, o que falta aqui para a gente agora de informação para inserir vai ser somente aqui adicionar a curva de nível à nossa legenda, tá? Então, a gente vem aqui, vamos copiar, tá? Vamos copiar aqui o canto. E aí, a gente vai inserir uma linha, tá? Para representar a curva de nível. Então, aqui a gente escreve curva de nível. Espera aí, não foi. Agora sim. Curva de nível, tá? E aqui, como símbolo, a gente vai colocar uma linha. Vamos inserir uma linha, tá? Porque a curva, ela tem o formato de linha. Então, a gente pode digitar aqui o parâmetro line, tá? E só para ficar tudo do mesmo tamanho, vamos colocar essa linha aqui, ó. Só esse tamanho, para que a gente... Opa! Vamos mover aqui para ficar do mesmo tamanho, tá? Então, vamos centralizar aqui a curva de nível. Então, o que vai faltar aqui agora é colocar essa feição que a gente digitou na camada de curva de nível, tá? Depois que a gente colocou na camada de curva de nível, ela já fica com a aparência, né, da feição. E aí, pessoal, esses foram todos os elementos que a gente colocou aqui para estar representando aqui a nossa planta topográfica. Lembrando aí um pouquinho que o objetivo, né, de um mapa topográfico, uma carta, uma planta topográfica, é representar as feições com as suas posições tendo a precisão e a acurácia correta dentro de uma escala, tudo bem? Então, os requisitos principais aí para a gente ter uma construção de uma boa planta topográfica, ela tem que obedecer a alguns parâmetros, como a completude, que é referente à representação, para estar de acordo com a escala e todos os elementos que estão dentro aí do nosso produto, tá? A precisão e a autenticidade também. A precisão em relação à precisão posicional, né, que a gente conseguiu isso a partir do nosso ortomosaico, que foi feito da forma correta, utilizando pontos de apoio, para que a gente consiga realmente essa precisão posicional e aí obter as medidas corretas em cima desse ortomosaico, né? Por exemplo, que a medida de uma casa, ela realmente tenha aquela medida. Outra coisa também é a clareza, né, em relação a representar os símbolos parecidos com o que eles são na vida real. Então, tipo assim, uma árvore, representar ela de forma verde e que lembre aí uma árvore, né, por exemplo. E também a parte da seleção dos objetos, que eles têm que ser visíveis na nossa representação, tanto com nomes, né, e na parte da nossa legenda, tá? Então, em relação a um produto aí topográfico, a nossa planta topográfica, a gente inseriu todas os elementos principais, que eu também comentei com vocês na parte de introdução. Então, essa parte aqui, se tiver mais algum detalhe em relação à cor, a gente vai estar alterando na próxima aula, que é na aula de importação desse produto, tá bom?